Salve, salve! Como prometido, mais um vídeo sobre o seguro residencial. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a cobertura adicional vendaval. Então, fazendo já aqui uma errata do vídeo de introdução, do vídeo anterior, essa cobertura é uma cobertura adicional, com uma cobertura também para alagamento, inundações, desmoronamentos, né? Então, o vendaval, na maioria, em todas as condições gerais, né, em todos os clausulados de seguro residencial, consta que para caracterizar esse evento coberto, se assim foi contratado, né, esse evento coberto na apólice, para caracterizar tem que ser eventos acima de 54 km. E aí é o ponto chave. O segurado teve um dano em seu telhado, em seu imóvel, em razão de uma ventania, né, vamos botar assim no popular, cabendo a ele, a seguradora assim exige, cabendo a ele comprovar que aqueles ventos estavam acima de 54 km por hora. E aí é meu ponto, uma opinião muito minha mesmo, que eu acho uma exigência abusiva, né? Exigir do consumidor, do segurado, que o mesmo tenha uma estação meteorológica ou um equipamento chamado, vou até fazer uma pesca aqui, anemômetro, que é o que mede a velocidade do vento, é uma exigência abusiva. É uma exigência, inclusive, contrária ao próprio Código de Defesa do Consumidor, que diz que quando exigir um conhecimento técnico sofisticado e complexo, ao ponto de restringir o direito do consumidor, esse ônus é da seguradora. Cabe a ela provar que aquele vento estaria abaixo desse limite previsto em contrato. Ao meu sentir, o segurado tem sim o dever de, quando informar os danos no seu imóvel em razão de um vento, que ele considera como vendaval, que traga elementos mínimos. Então uma reportagem é muito interessante. Quando for uma catástrofe local, né, chuvas torrenciais, que alagou, trouxe danos à cidade, ao estado, à região em que ele morava, conhecimento público e notório. Então, basta uma reportagem ou outra, seria o suficiente. Mas também já me deparei com situações de que foi uma situação muito local, daquela rua, daquele bairro, um dia ensolarado, então, do qual não foi noticiado nada a respeito desse evento nos sites da cidade, nos jornais da cidade, jornais então de grande circulação, muito menos, e que danificou o imóvel, o telhado da residência do segurado. Então também acontece isso. Como é que o segurado vai provar isso? A não ser através do próprio dano. E também vou nesse sentido. A seguradora dispõe de corpo técnico suficiente para fazer uma vistoria no imóvel e atestar que aqueles danos ali só seriam possíveis de serem causados por meio de um vento muito forte. Se estava acima de 54 km por hora, próximo ou abaixo, sinceramente, pode ser até um vento de 30 km, mas foi o suficiente para trazer danos ao imóvel do segurado. Então, presenciei segurados tendo esse desapontamento, essa frustração ao pleitear isso à seguradora e ela negar, né, essa cobertura com base disso, que o segurado não provou que se tratava de um vendaval de ventos acima de 54 km por hora. E como advogado, já vi que elas perdem todas as ações na justiça, todas. Se a sentença entrar no mérito, pode até alegar uma incompetência dos juizados especiais em razão de uma prova complexa, que convenhamos também seria um absurdo uma sentença dessa, porque não precisa de perícia, os elementos e a própria prova ou não prova trazida pela seguradora já é o suficiente. Mas o fato é, se o mérito for julgado, os segurados ganham todas, né? Ganham todas. Eu vou trazer algumas decisões a respeito disso. Cabe à seguradora, porque o segurado não tem conhecimento técnico, como eu disse, não é obrigação dele ter um anemômetro dentro de casa, uma estação meteorológica. Às vezes nem o próprio município, bairro que o segurado dispõe tem essa estrutura, né? Exigir isso é um descompasso com o Código de Defesa do Consumidor, com o bom senso, com a boa fé. A boa fé não é só do segurado não, tem que se exigir boa fé da seguradora também.
Então eu chamo a atenção para esse tipo de cobertura, para esse tipo de problema na regulação do sinistro e conclamando que as seguradoras mudem de postura, né? Se tem seguradora negando por causa desse filigrama técnico, jurídico, vai perder cliente. E seguradora que não está negando nesse sentido, parabéns, você está conquistando, mantendo o seu cliente e com fé em Deus há de conquistar os clientes das outras seguradoras, né? Se você está indenizando o seu segurado com base nessa cobertura, por entender que os elementos de dano já são suficientes para caracterizar o evento, o vendaval, os ventos fortes. Se abaixo ou acima de 54 km, para mim é um detalhe, é uma exigência pesada, onerosa para o consumidor, para o segurado. Então aqui fica a minha dica, né? Um abraço, até o próximo vídeo. Me dê essa força. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Linhares, falo sempre sobre seguros aqui. Incentive o meu canal para que eu possa trazer cada vez mais novos assuntos para vocês, conhecimento. Um abraço, compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu posso vir a saber com vocês. Até o próximo.